Boa tarde, meu nome é Lucas Tomás Pedrosa, eu sou estudante de letras português, sou bolsista de PIBIC, orientado pela professora Marina Magalhães. O tema do nosso projeto é Harmonia Nasal no Guajá, uma análise acústica e articulatória. Bem, esse projeto ele apresenta uma análise acústica e articulatória preliminar, porém inédita, de dados da língua Guajá. O objetivo é descrever mais apropriadamente o fenômeno de harmonia nasal, já identificados em dados resultantes de transcrições fonéticas realizadas em pesquisas anteriores sobre a língua. Bem, como a gente pode ver aqui no mapa, que é a representação geográfica das 3 terras indígenas, Teicaru, Teiauá e Tei Alto Turiaçu. A harmonia nasal, segundo Baraúna e Picanso, é um processo de espalhamento do traço nasal para os segmentos envolvidos no domínio, sejam segmentos, morfemas ou palavras. E elas podem se comportar de 4 maneiras: gatilhos, que são vogais nasais, consoantes nasais ou um traço autossegmental que desencadeia essa nasalidade. Alvos, que são segmentos suscetíveis aos efeitos dessa nasalidade. Os bloqueadores, que permanecem orais e bloqueiam essa nasalidade, e os transparentes, que permanecem orais também, porém eles não bloqueiam essa nasalidade para segmentos adjacentes. A harmonia nasal, segundo Baraúna e Picanso, é um fenômeno assimilatório pelo qual um segmento oral ele adquire um traço mais nasal a partir de um segmento nasal próximo, tornando esse segmento mais semelhante a este. Na língua guajá, o espalhamento se dá de forma regressiva, ou seja, da direita para a esquerda. A harmonia nasal no Guajá, segundo Cunha e Lyon, a nasalidade da vogal tônica, ela se estende para a esquerda através de segmentos assilábicos não obstrutivos, como as consoantes nasais, o flap, as aproximantes e as consoantes laríngeas, nasalizando os segmentos vocálicos e os segmentos sonoros orais, que é o flap e os segmentos aproximantes da palavra. Na presença de segmento obstrutivo, como os segmentos oclusivos surdos, a propagação da nasalidade ela é bloqueada. Os segmentos sonoros nasais, o M e o N, por sua vez, eles nasalizam as vogais que as precedem, segundo Cunha. Bem, e as análises de dados ocorreram de tal forma. A partir das análises obtidas pelo eletroglotógrafo EGG D800, análise de dados obtidos em uma coleta de campo tornou possível constatar que, de fato, existe um gatilho principal dessa nasalidade, que no caso é a vogal nasal da sílaba tônica, que geralmente é a última sílaba da palavra, conforme havia já estudos anteriores afirmando isso. A gente pode ver agora nessa figura aqui, nesse print do aplicativo Prat, que foi um aplicativo que a gente usou para análise de dados. A gente pode ver aqui na palavra e para awan, onde a nasalidade da vogal acentuada an, ela se estende da direita para a esquerda, nasalizando os segmentos aproximantes e o flap, né? E essa nasalidade ela é somente bloqueada com a chegada de um segmento obstrutivo, que no caso seria o P. E pra lá, e pra lá, e pra lá. Bem, o que a análise acústica, através da análise acústica com a utilização do eletroglotógrafo EGG D800, foi possível constatar que, de fato, existe uma harmonia nasal na língua guajá, conforme já havia hipóteses anteriores, descritas por Cunha e Lyon. Bem, a nasalidade na língua guajá, na vogal acentuada, ela se estende para a esquerda através de segmentos assilábicos não oclusivos, como as consoantes nasais, a consoante flap, os segmentos aproximantes e os segmentos laríngeos, nasalizando os segmentos vocálicos e os demais segmentos sonoros, como o flap e os segmentos aproximantes da palavra. Na presença de segmentos oclusivos, como P, T, Tche, Q e Que, a propagação da nasalidade ela é bloqueada. Bem, diferentemente do que propunha Lyon, o segmento consonantal fricativo glotal, ele se comporta como alvo da nasalidade e não como transparente, igual ela havia criado essa hipótese antes. Também foi atestado que o fluxo de ar nasal ele permaneceu numa proporção constante do fluxo de ar total durante a disseminação da palavra.
que apresentam segmentos bloqueadores, sugerindo que o vélon ele é igualmente baixo durante a extensão nasal e não apenas durante a expressão da sílaba tônica. No entanto, na presença de segmentos bloqueadores, o fluxo de ar nasal ele decresce a partir da medida com que se aproxima desses segmentos, sugerindo que o vélon ele diminui gradativamente ao longo do período da harmonia nasal, na presença de segmentos oclusivos. Há um fenômeno também muito interessante que a gente percebeu na pesquisa de um fluxo de ar nasal menos intenso identificado a partir da fronteira inicial das palavras, inclusive daquelas compostas por segmentos orais, o que pode nos levar a interpretar a posição natural do vélon dos falantes da língua guajá é abaixada também. Bem, aqui é uma foto minha na coleta de campo, ocorrida em maio de 2022. Obrigado.